Bora lá então. Bom, hoje a gente começa a nossa reflexão sobre o livro O Discípulo Radical de John Stott. Vamos lá. Bom, o prefácio desse livro aqui é bem interessante, porque ele faz uma pergunta já no início, e a pergunta é: discípulos ou cristãos? Deixe-me explicar e justificar o título desse livro, O Discípulo Radical. Em primeiro lugar, por que discípulo? Para muitos, descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos apenas 3 vezes é uma grande surpresa. A concorrência mais significativa, a ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas explicando que foi em Antioquia, da Síria, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, lá em Atos 11, 26. Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional. Consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos, para indicar que as diferenças étnicas eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. As outras 2 ocorrências da palavra cristão evidenciam que seu uso estava ficando mais comum. Assim, quando Paulo, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente, Agripa clamou: por pouco me persuadistes, a me fazer cristão. Atos 26, 28. Depois o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos, olha a nossa live de ontem, e aqueles que sofriam como cristãos. Lembra da nossa live de ontem? O problema não é ser preso, o problema não é ser incriminado, o problema não é ser injustiçado, o problema é qual é o nosso caráter diante dessas situações. O texto vem colocar aqui, é 1 Pedro 4, 15 e 16. Isto é, por pertencerem a Cristo. Ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte por, inevitavelmente, implicar relacionamento entre aluno e professor. Durante os 3 anos de ministério público, os 12 foram discípulos antes de serem apóstolos e, como discípulos, estavam sob a instrução de seu mestre e senhor. Interessante isso, né? As pessoas hoje elas querem um cargo antes de se tornarem discípulos, elas querem um dom antes de se tornarem discípulos, elas querem estar em evidência antes de se tornar, elas querem ser professores antes de ser alunos. É isso que tem acontecido hoje em dia. Talvez, de alguma forma, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Meu interesse com esse livro é que nós, que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, não o provoquemos a dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. O discípulo genuíno é um discípulo sincero. E é daí que surge a próxima palavra. Em segundo lugar, por que radical? Sendo esse objetivo usado para descrever nosso discipulado, é importante indicar o sentido do qual a utilizo, para você entender agora por que discípulo radical. A palavra radical é derivada do latim radix, raiz. Originalmente parece ter sido utilizada como rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e seus pontos de vista extremos, liberais e reformistas. Assim, vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seu compromisso. Olha o que nós conversamos ontem, na nossa live à noite. Agora estamos prontos para unir o substantivo e o adjetivo e fazer a terceira pergunta: por que discípulo radical? Ele encerra essa parte. A resposta é óbvia. Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. O próprio Jesus ilustra isso ao explicar o que aconteceu com as sementes que descreve na parábola do semeador. A diferença entre as sementes está no tipo de solo que a recebeu. A respeito da semente semeada em solo rochoso, diz Jesus:
não tinha raiz. Geralmente evitamos o discipulado radical, sendo seletivos. Escolhemos as áreas das quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Jesus é digno de receber honra e poder divino, e bênçãos mais que não podemos dar. Sejam Senhor para que... Eu vou ler de novo aqui. Jesus é digno de receber honra e poder divino, e bênçãos mais que não podemos dar. Sejam Senhor para que sempre tuas... ou para sempre tuas. E ele finaliza: assim, meu propósito nesse livro é considerar 8 características do discipulado cristão, que apesar de serem frequentemente negligenciadas, merecem ser levadas a sério. Ok? Então, aqui nós vamos ter pelo menos 8 pontos fundamentais: inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência, morte. São pelo menos 8 pontos que nós estaremos refletindo aqui. Mas essa é a ideia central do discípulo radical. Alguém que segue, quer dizer, se eu sigo, não sou eu que dou as cartas. As pessoas querem seguir hoje, mas aquilo que convém. E não tem como fazer isso. Não tem como você seguir simplesmente aquilo que convém na sua vida. Isso eu acho que é o que eu expliquei para vocês ontem. Tem algumas pessoas que gostam muito de algumas partes dos meus discursos, entram na internet, nas redes sociais, veem uma coisa ou outra e falam: nossa, é isso aí. Quando começa a se aprofundar, fala: meu Deus, eu tô fora, que esse cara é maluco. Porque elas não querem um comprometimento real. Elas querem simplesmente um discurso que as agrade e que as apoie no seu pensamento. Só isso. Mas eu ainda sou do pensamento em de que o professor se porta ou deve se portar como mestre, tendo o que ensinar. Eu vi muitas vezes, não sei se você já viu isso, né? Aquelas igrejinhas pentecostais. Você já viu a cena que eu vou te descrever agora? Aquelas igrejinhas pentecostais, pequenininha, tá? Eu já vi até igrejas maiores pentecostais aí. A pessoa subir lá no púlpito e falar assim, só responder aqui, Jussá, hoje só por aqui na rede vizinha. Vai ter sim, tá tendo na rede vizinha, nas duas redes estão tendo, viu? A live está simultâneo nas duas redes, tá ok? É que não tá entregando mesmo, é o que eu disse para vocês. Não tá entregando mesmo, tá complicadíssimo esse negócio de entrega aí, viu? Mas tá aí. Bom, vamos lá. O exemplo que eu quero dar é... Eu já fui em algumas igrejas que isso já aconteceu, né? A irmãzinha sobe lá no púlpito para cantar, aí ela fala assim, aquela irmãzinha que sobe no púlpito, e aí ela vai cantar para Jesus. Aí ela fala assim, eu não sei cantar mesmo assim tal, mas é para Jesus, então, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui para Karine dar um oi para vocês, que ela tá aqui em casa agora de manhã. Tô, milagre. Olá, pessoal. Olá, galera. Está caindo a transmissão no Instagram. E aí, pessoal, boa noite, Já começou as censuras, né? Darlan falando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Só dá bom dia mesmo. Bom dia e tchau. Tchau, Eve. Pronto, tchau então. A carinha aqui, Bom, só para fechar esse ponto nosso aqui, eu vou ler as mensagens e perguntas também, vou responder algumas perguntas aqui antes de encerrar, com um tempo de oração, tá? Que as manhãs a gente se reúne para uma reflexão mais rápida e um tempo de oração para vocês começarem bem o dia também aí, bem direcionados. Eu comecei falando sobre o prefácio aqui do Discípulo Radical de John Stott, ele explicando por que discípulo e o que é discípulo e por que radical. A ideia é de sermos seguidores aprofundados, seguidores enraizados, ok? Que têm valores e princípios que são inegociáveis, que não se moldam às questões desse mundo. E precisamos entender e seguir, ok? Seguir e aprender. Eu estava dando um exemplo daquela irmãzinha que sobe no púlpito para cantar e fala assim, eu não sou cantora, eu não sei cantar, mas é para Deus mesmo, né? Quer dizer, são pessoas que
fazem questão de apresentar para Deus algo que tanto faz como tanto fez. Não sei se você tem sido esse tipo de pessoa. Como é para Deus mesmo, né? Ah, então tá bem. Ah, então joga de qualquer jeito, joga de qualquer forma. Bom, ontem eu estava explicando na live que o problema não é você julgar ou medir o outro. A questão é que você será julgado e medido na mesma proporção. Então, naquilo que você faz a Deus, essa é a sua medição. Aquilo que você vive com Deus, essa é a sua medição. A nossa vida, ela deve exemplificar Cristo e nos aproximar cada vez mais de Cristo. Essa é a nossa proposta. A Rita perguntando como devemos ser um discípulo enraizados, é o que nós vamos conversar terça e quinta, 7 da manhã. Essas próximas semanas é o que nós vamos destrinchar isso, ok? Pelo menos durante 3 semanas nós vamos destrinchar ponto por ponto especificamente, viu, Rita? Tá? Hoje é uma introdução para vocês entenderem o que é o discípulo. O discípulo é aquele que segue. É interessante, várias pessoas já quiseram me seguir já, né? Mas naquilo que convinha para eles. Aquilo que convém, pronto, eu sigo. Aquilo que não convém, eu não sigo. Eu não entendo muito bem, né? Você deve seguir desde que seja bíblico, não aquilo que convém. É bíblico, então segue. Você é cristão, então é bíblico, segue. Não é bíblico, opa, então peraí. Eu sempre digo que me siga a todo momento até eu me parecer com Cristo. Se eu não me parecer com Cristo mais, cai fora. Mas é Cristo. Não é o seu ponto de vista sobre Cristo. É o ponto de vista bíblico sobre Cristo. Ok? O nosso ponto de vista, o nosso senso de justiça, como eu falei ontem para vocês, é como trapo de imundícia. E ontem eu quis pegar leve, na verdade, tá bom? Porque o senso de justiça do ser humano é como um absorvente usado. Trapo de imundícia era um pano que se colocava. Ok? É um pano que a mulher colocava naqueles dias. Isso é o senso de justiça do ser humano, que foi feito nesse final de semana, por exemplo, é assim. Ok, o senso de justiça é esse. As crianças estão morrendo de fome. Espera aí que a gente tem outras coisas para resolver primeiro. Esse é o senso de justiça que o ser humano tem. Terça e quinta, 7 da manhã, estou aqui com vocês nesse discipulado. Rita, você poderia falar sobre os dons de língua dentro das igrejas? Posso rapidamente, Rita, mas antes de falar, deixa eu te alertar o seguinte. Você precisa entrar no detox, ok? Pelas questões que você está colocando aqui, tem um link na bio, tem um curso simples, direto, objetivo, chamado Detox Religioso. Você dá uma contribuição para os nossos projetos missionários de ajuda humanitária e tem acesso, são mais de 40 aulas. Essa é uma das perguntas que eu respondo lá. Tem um módulo chamado Quebrando Paradigmas, onde eu falo sobre o Espírito Santo, sobre dom de língua, sobre o sábado, falo sobre tatuagem, bebida, batismo do Espírito Santo, ceia, congregar, etc. Tem muitos assuntos, fora as outras aulas também. Okay? São aulas fantásticas, são mais de 40 aulas e cada vez a gente está melhorando mais o detox, tá bom? Eu vou responder a Damiana também. Mas olha só, o dom de língua. O dom de línguas é um dom só. É um dom espiritual. Que se não acompanhado de interpretação, serve para edificação própria. Que tipo de língua que é? Não sei, pode ser língua humana, como foi em Atos ali na primeira experiência. Pode ser alguma questão angelical aí, divina e tal. Pode também. Segundo o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, possivelmente existe aí um idioma que seja mais espiritual, vamos assim dizer. Mas é uma conversa entre a pessoa e Deus, se não tiver interpretação. Se tiver interpretação, serve para a edificação da igreja. Mas é um dom. E é um dom menor do que outros, segundo o que o próprio Paulo coloca. Não tem nada a ver com evidência de batismo com o Espírito Santo. Isso é uma aberração da igreja pentecostal. Ok? E se você não tem o dom de línguas, não há problema nenhum. Não tem nada a ver com você ter ou não o Espírito Santo. Ok? Se você já teve uma congregação, Damiana, eu nunca fui dono de congregação, mas já pastoreei em congregações assim também. Ok? E nos congregamos, então eu ainda continuo exercendo cuidado, pastoreio para irmãos, embora não esteja no Brasil e reunindo presencialmente com esse pessoal, mas a gente reúne online e aqui também nós reunimos com algumas pessoas, então continuo envolvendo com a congregação, eu faço parte do corpo de Cristo, tá? Não sou modinha de internet, eu estou há 20 anos no ministério e 20 anos desenvolvendo projetos de ajuda humanitária, projetos missionários em lugares não alcançados, e exercendo a minha vocação ministerial. Tá bom? Sheila, hoje vou trazer uma revelação forte para a igreja Babilônia. Uau!
Dom de línguas não é o que estão passando, é o assunto. Entendi, mas não brinca. Não entendi, querido, o que você falou aqui. Bom dia, Cláudia de Americana, buenas, Josilene, Jussá, vamos lá. Bom, jogados, essa é a nossa temática de hoje. Vamos tirar um tempinho de oração? Acho que a gente precisa tirar um tempo de oração aqui, ok? Lembrando para você que não está no grupo de WhatsApp ainda, vai ser disponibilizado para você, já foi ontem, mas hoje também para quem chegar, esse exemplar aqui em PDF do livro O Discípulo Radical. Nas próximas terças e quintas eu vou estar trazendo um devocional a respeito desse livro aqui. São assuntos fantásticos, como a gente conversou hoje, a respeito do que é discípulo e por que radical. É o que eu procuro ser, um discípulo e radical de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Você tem alguma situação específica que quer colocar aqui em oração também? Coloque para a gente tirar esse momento aqui. Vamos orar para o Papai do Céu, vamos agradecer a Deus. Tem motivos para a gente agradecer? Você tem motivo para agradecer ao Senhor? Tem motivo para agradecer a Jesus? Tem algum motivo? Coloque aqui. Tudo que a gente faz, que a gente possa glorificar a Deus, honrar a Deus. Essa é a expressão que eu mais gosto. Um discípulo radical, ele honra a Deus. Não importa as consequências. Eu já tive muitas e muitas consequências ruins, porque decidi honrar a Deus. Muitas consequências. E Deus te ajudou depois a reverter? Não. Muitas não. A maioria não. A maioria não. Mas é a vida cristã num mundo que jaz no maligno. Ser discípulo é isso, é honrar a Deus independente das consequências. Que o mais importante já foi feito. Não, fica tranquilo, Everton, porque o melhor de Deus está por vir. Não, não está. O melhor de Deus já veio. Eu honro o melhor de Deus que já veio. Amém. Vamos agradecer então tudo isso que vocês estão colocando aqui na tela. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado porque estamos aqui, Senhor. Embora um mundo que é mau, um mundo que é tenebroso, um mundo, ó Deus, que quer destruir o ser humano cada vez mais, um mundo corrupto, um mundo que se corrompe dia a dia e que vai de mal a pior, como diz a tua palavra. Um mundo, ó Deus, que nos odeia, que é nosso inimigo. A tua palavra diz que aqueles que se constituem amigos do mundo são inimigos do Senhor, e aqueles que são amigos do Senhor automaticamente são constituídos como inimigos do mundo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque o melhor do Senhor já veio, que é o seu Filho. Obrigado pelo teu Filho que veio por nós e nos amou. Obrigado a Deus por cada um aqui, Senhor. Obrigado, e cada um aqui tem, Senhor, os seus porquês, os seus agradecimentos. Obrigado pela vida, obrigado pelo milagre de acordar, como fala a Rita aqui. Obrigado, Senhor, obrigado pelo motivo, por vários motivos, ó Deus, que o Senhor tem dado no dia a dia pra gente. Obrigado, Deus, pela saúde. Obrigado por esse amanhecer. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, como diz o Darlan aqui. Obrigado pela família, como coloca a Jusilene, Deus. Obrigado. Nós dizemos como ela colocou aqui, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, não importa, Senhor, não importa o que as escolhas que o ser humano faz aí fora, não importa o que vai acontecer na política, não importa se o sistema está se corrompendo cada vez mais e quer matar as pessoas, não importa se somos ou seremos perseguidos, não importa se haverá uma crise mundial, não importa se há catástrofes ou não, nós queremos aprender a honrar o Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós queremos, ó Deus, aprender a viver os teus valores em qualquer momento. Ensina-nos a ser discípulos, a ser seguidores, como nós refletimos hoje aqui, a seguir. Ensina-nos a quebrar o nosso próprio orgulho, ó Deus, a nossa própria honra, em detrimento da honra do Senhor. Ensina-nos a não querer dar as cartas, embora tenhamos essa autonomia. Ensina-nos, ó Deus,
Ensina-nos a não querer dar as cartas, mas a viver sobre o governo do Senhor, Deus. Ensina-nos a sermos radicais, quer dizer, enraizados, intolerantes com aquilo que o Senhor não tolera. Ensina-nos, ó Deus, a honrar o Senhor. A honrar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa alma. Ensina-nos, ó Deus. Ensina, Senhor. Ensina-nos como nós precisamos aprender isso. Como nós precisamos aprender. Aleluia, Senhor. Aleluia, somos turistas nesse mundo, somos embaixadores, não somos daqui, com certeza. Nossa terra não é aqui, não está aqui, nossa pátria não é essa, nossa pátria não é essa, nossa pátria é outra. Somos embaixadores, peregrinos, peregrinando numa terra estranha. Nossa esperança não está nesse mundo, nosso coração não é para estar plantado nesse mundo aqui. Glória a Deus por isso. Buenas, buenas, Regina, chegou. Glória a Deus, Uzer, Jonatas, que o Senhor potencialize cada um de nós para que avancemos no reino. Amém, aleluia, Silvia, glória ao Senhor. Amém, para a honra e a glória dele. Amém, Jonathan, glória a Deus, Josilene, tamo junto. Ângela, tamo junto. Glória a Deus, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia repleto de sabedoria, discernimento para tomar as decisões corretas. Não venda os valores de Cristo. Ah, mas vão me mandar embora do emprego. Não venda os valores de Cristo. Mas não vão falar comigo mais. Não venda os valores de Cristo. Mas vão virar as costas para mim. Não venda os valores de Cristo. Mas eu não vou ter seguidor na internet mais. Não venda o valor de Cristo. Corra o risco que for necessário. Corra o risco que for necessário. Não venda os valores de Cristo. Não venda. Até porque o que você mais precisa é ter a pessoa certa do seu lado. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É a pessoa certa do seu lado. Eu preciso ter a pessoa certa do meu lado. Não é qualquer pessoa. Então, eu não posso me abrir para sentir um momento de gozo, para que a minha carne se alegre naquele momento e depois vai me trazer consequências grandes. Honre a Deus. Eu finalizo com o seguinte. Ontem eu li para vocês Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas espada. Quando Jesus coloca isso, ele está dizendo que se você viver como um discípulo radical, você vai ter grandes problemas nesse mundo. Os seus parentes, pessoas, trabalho, o sistema não vai admirar você, não vai gostar de você. Por isso, nós somos os jogados para fora.